trânsito é na Band News FM. Murilo Rocha, muito bom dia para você. Por onde andas, Murilo Rocha? Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Prazer estar falando com você, dessa vez à distância, né? Infelizmente tem um compromisso agora às 10h15, não pude comparecer ao estúdio, mas estamos presentes no jornal. Presente. Falando aí com você e com nossos ouvintes, né? Hoje você está sozinha aí, né, Lu? Pois é, estou aqui, Joyce Valadares aqui ao meu lado, temos ali na redação as meninas, né? Mas você e o Lucas realmente estão fazendo falta aqui, viu? Os ouvintes já com saudades, mas amanhã vocês estarão de volta, presencialmente. Estamos de volta. Pois é, Lu, estava discutindo aí nas manchetes, falando aí sobre um novo preço do combustível, né? Como você falou, a população comemorou uma baixa aí do combustível na semana passada e retrasada, mas agora, a partir de quinta-feira, já devemos ter um novo preço, né? Um novo valor aí, em razão daquele projeto de lei aprovado ainda no ano passado, né? Muita gente nem se recorda, mas no ano passado foi aprovado um projeto de lei, ainda durante o governo Bolsonaro, unificando essa questão da cobrança do ICMS, né? Que é o imposto, um dos impostos que incidem sobre o combustível, né? ICMS, o valor dele agora de 1,20 aí, incidindo a alíquota sobre o litro da gasolina. Segundo os cálculos já feitos aí, Lu, deve ficar em torno de 20 centavos mais cara a gasolina com a cobrança com essa nova alíquota do ICMS, que visa justamente essa cobrança única aí, visa aquela guerra meio desigual entre os estados, né? Cada estado praticar um preço diferente aí na cobrança do ICMS e oferecer um valor diferente aí, que acaba incidindo aí sobre o preço da gasolina. Então, esse projeto aprovado ainda no ano passado, o objetivo dele era unificar essa alíquota de forma que os estados aí tivessem uma competitividade, né? Uma igualdade aí nesse preço do combustível. No caso de Minas Gerais e da maioria dos estados, né, de pelo menos 23 estados brasileiros, esse combustível deve subir, com esse novo cálculo, ele deve aumentar em 20 centavos, né, a partir da próxima quinta-feira. Lembrando que são coisas distintas, né, tem muita gente, porque são tantas coisas que impactam sobre o preço do combustível, né, são duas coisas distintas. A primeira redução que houve foi porque o governo mudou aquela política paritária de preço, que aí tem a ver com a questão do preço internacional do petróleo, que o governo tinha uma política ali que era ligada à questão da variação do preço internacional. O governo Lula mudou essa política e, com isso, no primeiro momento, houve uma redução do preço do combustível na semana passada e retrasada. Isso é uma coisa. Agora, o que vai impactar agora, que vai aumentar o preço do combustível em média em 20 centavos, é outra legislação, outra coisa, é uma medida aprovada no Congresso que diz respeito ao ICMS, né, que é cobrado pelos estados sobre o preço do combustível. Então, assim, só para a gente não confundir, né, as coisas, são políticas diferentes, mas as duas realmente incidem e impactam sobre o preço do combustível. Então, na semana passada baixou e agora na próxima quinta-feira deve aumentar em 20 centavos, né? A gente já vai sentir aí na bomba, pelo menos em 20 centavos, o aumento do preço da gasolina, como eu disse, porque é a questão do ICMS cobrado pelos estados, né, que agora vai ter uma alíquota uniforme, né, para minimizar aquela guerra ali de impostos entre estados, né? É muito comum, né? Principalmente quem mora assim no limite de um estado com outro. Aqui em Minas Gerais ocorre, por exemplo, quem mora ali no sul de Minas, próximo de São Paulo, às vezes atravessava, né, o estado ali de uma cidade para outra, sentia a diferença na bomba, no preço do combustível. Por quê? Porque São Paulo praticava uma alíquota de ICMS sobre o combustível, Minas Gerais praticava outra. Agora, com essa uniformidade aí, essa diferença deve diminuir aí do que é praticado de um estado para o outro, e os combustíveis devem subir aí de forma uniforme, pelo menos 23 estados, em 20 centavos, né? Não é uma boa notícia para o consumidor, mas do ponto de vista aí do jogo fiscal entre os estados, é uma medida celebrada aí de certa forma para diminuir essa competição, né? E como eu disse, não tem nada a ver com aquela outra medida que o governo Lula tomou no início do ano, que acabou reduzindo o preço do combustível, que é a questão aí da paridade do preço do petróleo, aí tem a ver com o mercado internacional. Estão só explicando aí que o consumidor na quinta-feira já deve sentir na bomba esse reajuste, né, Luí?
reajuste sempre é ruim para o consumidor. E vai né? vir rapidinho, meia-noite já está lá, ó. Exatamente, né? A gente teve também agora, principalmente, reajuste na conta de luz, agora combustível, enfim, a vida já está cara e vai ficar mais cara ainda nesses dois quesitos. Esse é um tema que eu queria trazer, Lu, agora mudando completamente de assunto, trazendo para Belo Horizonte um outro assunto importante aí que deve ter novidade essa semana, que é o aeroporto Carlos Prates. A expectativa aí sobre, né, um anúncio mais detalhado aí da prefeitura sobre esse projeto de moradias populares que vai ser construído onde funcionava o aeroporto Carlos Prates. Nos bastidores, tá? Nos bastidores, a associação lá que comanda ali, né, que dirige o aeroporto Carlos Prates, ainda tem expectativa, por incrível que pareça, de uma reviravolta nesse processo todo. Né? Há conversa com o governo federal, com o ministro Márcio França, né, que é o ministro de Portos, Aeroportos, há uma expectativa ainda de alguma possível reviravolta nesse caso, mas essa expectativa é bem por parte ali da associação que usava o aeroporto Carlos Prates, né? Porque na prática mesmo, as chances são muito reduzidas, né? A prefeitura, inclusive, já como eu disse, deve apresentar nos próximos dias esse projeto mais detalhado, né? Porque se falou ali de 2.000 unidades populares e tal, mas faltou mais detalhamento, ainda falta mais detalhamento daquele projeto, então há essa expectativa, né, que isso possa ocorrer em breve, nesses próximos dias, apesar, como eu disse, da esperança reduzida aí da associação lá dos donos, né, dos galpões ali do aeroporto Carlos Prates, de ter alguma novidade em relação a esse assunto junto ao governo federal. Eu julgo muito difícil qualquer reviravolta nesse caso, até, né, por tudo que já aconteceu, né? Demorou a sair do papel, agora que saiu, acho muito difícil voltar atrás. Lembrando, então, que a gente fica na expectativa de como se dará esse processo aí dessa construção, dessas moradias populares aí no aeroporto Carlos Prates. Talvez haja alguma novidade aí nesses próximos dias, mais detalhamento. A prefeitura já soltou até algumas imagens, né? Já vazaram até algumas imagens do que se pensa, do número de moradias, enfim, mas ainda é pouco, ainda precisamos saber mais detalhes, até para entender o impacto, né, que isso vai causar naquela região. Há uma expectativa muito grande ali, parte dos moradores já está até se organizando para protestar contrária, né, a esse projeto de moradias populares, mas parece inevitável, né, até porque é um déficit, né, habitacional na cidade, todos nós sabemos disso, e ali pode ser uma solução, mas tem que ser realmente algo muito bem pensado, muito bem planejado e até implantado de forma gradual, para se entender, né, para o impacto que isso vai dar naquela região, né? Então, a gente fica nessa expectativa aí de um detalhamento desse projeto também, Luciana. Pois é, Murilo, nosso ouvinte, a Gerson, está até cumprimentando você também, desejando bom dia, acompanhando aí a sua live, né, o seu comentário. Ele está falando aqui, ó, pois é, Murilo, salário mínimo só R$18, agora tem a gasolina, a luz também está mais cara, onde é que a gente vai parar? Pois é, Gerson. Murilo, você tem aí essa resposta? Se eu tivesse, viu, Luciana, eu não estava aqui, com certeza. Mas a situação está complicada, viu, Gerson? E realmente a gente fica pensando, né, na vida e no dia a dia, né? Porque está tudo mais caro, né? Está tudo realmente mais caro. Esse é um grande desafio aí do governo Lula, conseguir controlar a inflação, né? A inflação ainda não está controlada, é um desafio e a gente, né, nós aqui, cidadãos comuns, estamos sentindo no bolso. Como você disse, reajuste aí dos salários, né? Vamos pegar o salário mínimo, reajuste muito aquém do esperado e a maioria das categorias aí não tem reajustes abaixo da inflação, no máximo a inflação, né, ou abaixo da inflação, ou seja, tem perda real, e os preços aí, como gasolina, energia elétrica, esses itens básicos, além dos alimentos, né, Luciana? Também a gente vem acompanhando uma escalada aí no aumento de preços, né? Eu acho que houve uma desaceleração nessa escalada, né? Nesse aumento dos preços, mas eles ainda continuam em alta. Estou pensando aí no ano passado, né? Primeiro semestre do ano passado, onde estava havendo uma escalada acelerada nesse aumento de preço. Agora continua aumentando e preocupante, mas eu vejo uma desaceleração nessa escalada, mas que as coisas estão todas mais caras, isso
não tem dúvida que estão. E se afeta o bolso, Murilo Rocha, afeta também a nossa qualidade de vida, né? O bem-estar, porque aí tem as contas atrasadas, aquela montanha russa, os alimentos, a escola das crianças, a passagem R$ 6 ainda está sendo discutido hoje na Câmara Municipal, mas é tudo isso, é uma somatória e no final, ó, a qualidade de vida fica prejudicada. Perfeito, Luciana, perfeito. E só lembrando aí, né, porque a gente sente um pouco dessa situação nessa hora da prestação de contas aí para o imposto de renda, né? Aqui só fazendo essa chamada aí para quem não fez ainda, né, puxando esse gancho aí, amanhã, né, data limite para entrega da declaração do imposto de renda, né, que é a hora que a gente vê aí, né, a nossa real situação, né? Quanto que a gente pagou, quanto que a gente acumulou de bens ou não, né? A ficha cai. Então é essa hora, né? A ficha cai, aquilo que a gente já havia planejado lá no dia 1º de janeiro, sabe? A gente tem que replanejar, né? O jogo de cintura aí mais uma vez. É isso aí, Lu. Grande abraço, amanhã a gente tá de volta aí no estúdio. Ok, beijo. Murilão, adorei o seu pretinho básico, viu? Tá um charme. Até mais. Friozinho, até. Beijo, Murilo.